Meu nome é Álvaro Ferreira, em nome da Fazer Consultoria. Queria primeiramente agradecer as pessoas que eu estou vendo aqui que já estão logadas através da plataforma do YouTube e aos nossos três convidados, Rubens Medrano, da Sociquim, Maria Eugênia, da Abifra, e Dover Martinho, da Citefesp. É um prazer tê-los aqui, agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Um dos objetivos da nossa conversa hoje é exatamente aproveitar a relevância dos setores que eles representam, né, e conhecer algumas saídas, algumas soluções que essas empresas, de alguma forma, têm adotado nos últimos meses em função de um cenário aí muito particular que a economia aqui no Brasil e fora do Brasil vem enfrentando. Falando já um pouquinho de soluções, gostaria de apresentar a Fazer e também fazer um paralelo com alguns projetos nossos em andamento. A Fazer é uma consultoria especializada em vendas, dedicada a essa área e tudo que está relacionado com ela dentro das empresas. Logo que a crise chegou ao Brasil, o que nós percebemos foi um movimento natural das empresas em, primeiro, proteger os seus funcionários, as suas equipes, de alguma forma blindar o caixa das empresas, tentar manter um mínimo de atividade econômica e de empregabilidade. Eu diria que, em resumo, as empresas tentaram sobreviver a um impacto tão inesperado como o da pandemia. Mesmo que isso ainda seja, de certa forma, um foco das empresas, elas começam, aos poucos, a olhar para frente, né? Tentar buscar alguma solução em função da grande transformação que o mercado trouxe, mesmo sendo um choque de demanda generalizada, ele certamente não foi homogêneo. Isso depende muito do setor e, dentro de cada setor, depende muito também de cada empresa, né? O que a gente vem conversando recentemente, nesses projetos que nós fomos contratados, é exatamente atuar em 4 grandes frentes que eu diria que poderiam ser também alternativas e soluções para as pessoas que estão nos escutando aqui. A primeira é um diagnóstico, né? Não tem como você, num cenário de imprevisibilidade, que é o cenário atual, você trabalhar só com feeling ou boas iniciativas. Você precisa, de fato, entender o seu negócio em particular, qual foi a extensão, o grau da crise, entender, por exemplo, se os seus canais de vendas estão funcionando, estão adequados para essa nova realidade. Enfim, ter uma radiografia bem precisa com relação à situação de hoje. O segundo ponto é com relação às próprias equipes. As empresas, de modo geral, vêm conversando conosco como adequar, recapacitar e reposicionar as pessoas à frente do negócio com relação às variáveis novas que eles estão encontrando, né? O mercado mudou certamente com relação, por exemplo, à precificação, com relação a determinadas necessidades que antes não eram de primeira ordem, passaram a ser, e uma série de outros pontos que fazem com que as pessoas que estão dentro das organizações tenham que também, de alguma forma, se recapacitar, repensar um pouco o negócio de uma maneira geral. O terceiro ingrediente, né, é o aumento do uso da inteligência de mercado, né? É preciso você quase que fazer um novo mapeamento aonde estão as suas oportunidades, como resgatar clientes que, de alguma forma, você perdeu durante esse processo, talvez até rediscutir o seu portfólio de produtos, de serviço, buscar outros mercados, outras geografias. E, nesse ponto, tecnologias são importantes, né? O próprio georreferenciamento, que é uma das ferramentas que é muito usada, inclusive por nós, é uma ferramenta bastante relevante nesse momento. É difícil você, nesse 120 dias após o início, vamos dizer, da crise aqui no Brasil,
você ir de peito aberto, tentar recuperar aquilo que você perdeu, né? Você tem que ter, de alguma forma, a inteligência trabalhando a favor do negócio. Isso é muito importante. E eu diria que, finalmente, né, o último ponto é com relação a ajudar as empresas em executar ações de curto prazo após esse período. De alguma forma, você organizar o processo de venda, organizar o que você vai medir de fato no mercado, né? Eu talvez tenha me alongado um pouco, mas só para fazer, né, um aquecimento aqui, antes da gente pedir ajuda, né, para os nossos convidados, para a gente entender um pouquinho a visão deles dentro de cada setor que eles representam. Eu gostaria de começar, então, com o Rubens Medrano, que é o presidente da Sociquim. Rubens, por favor, obrigado novamente. Fique à vontade para fazer seus primeiros comentários. Não, boa tarde a todos, boa tarde ao Álvaro. Agradecendo a você, Álvaro, o convite. Eu também quero estender meus cumprimentos ao Eugênio e ao Dover. Eu sinto-me muito honrado de participar com vocês nesse live. São duas pessoas profundos conhecedores dos seus setores e, com certeza, enriquecerão bastante esse debate. Bom, a Sociquim, nós estamos completando este ano 60 anos. A Sociquim é uma entidade nacional que congrega as empresas de distribuição de produtos químicos e petroquímicos. Nossa atuação é B2B, isto é, nós somos o principal elo de ligação entre produtores e consumidores industriais de matérias-primas. Nós não vamos ao consumidor final, nós vamos às indústrias que produzem produtos para os consumidores finais. A nossa atividade, para os senhores terem uma ideia da sua importância dentro da cadeia produtiva, com a questão que nos assola, essa crise de saúde, o nosso setor foi considerado uma atividade essencial. A nossa grande preocupação foi que não houvesse desabastecimento entre as empresas, tanto de alimentos, de higiene e limpeza, e de outros farmacêuticos e outras que tanto compõem o quadro de indústrias brasileiras. O nosso setor, o ano passado, nós atingimos um faturamento bruto da ordem de aproximadamente 6 bilhões de dólares. Empregamos as empresas que fazem parte do nosso setor, empregam mais ou menos 9 mil pessoas, e se nós fizermos uma progressão que cada família tem 2 ou 1,5, nós chegaríamos a um total de 20 mil pessoas dependentes que dependem da nossa atividade. Nós somos os maiores fornecedores das micros, pequenas e médias indústria nacional. São aquelas que são as mais carentes, e isso nos traz uma responsabilidade muito grande. O setor de distribuição de produtos químicos tem um histórico respeitável, e nós prestamos uma importante colaboração ao desenvolvimento econômico brasileiro. A título de contextualização, só gostaria de mencionar que a nossa atividade, vamos dizer assim, veio de uma parte importadora até a década de 60 e 70, uma vez que a indústria química era incipiente naquela oportunidade, e a partir dos anos 70, quando se inaugurou a primeira petroquímica nacional, que foi a Petroquímica União, aqui em Capoava, no estado de São Paulo, a distribuição colaborou muito com a introdução dessa nova produção, uma vez que nós já tínhamos bastante conhecimento da clientela daqueles produtos que passavam a ser fabricados dentro do país. Isto é, nós fizemos esse período de transição nas substituições de produtos importados pelos produtos nacionais. Então, essa, mais ou menos em linhas, em caráter geral, é a nossa atividade, que eu queria que vocês aí entendessem um pouco, e eu paro por aqui para nós continuarmos depois nos outros painéis. Eu terei a oportunidade de ser um pouquinho mais amplo nas minhas explicações sobre o setor. Muito obrigado novamente e agradeço a gentileza.
Obrigado, Rubens. Excelente. Vou passar a palavra agora para a Maria Eugênia, falar um pouquinho sobre a Bifra, qual é a sua contribuição com relação a uma visão geral aí dos setores que você hoje representa. Por favor, Maria Eugênia. Obrigada, Álvaro. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui. É uma honra estar nessa bancada virtual, vamos dizer assim, com o Rubens e com o Dover. Realmente acho fantástico. O tema do webinar é fantástico, porque falar de indústria, mercado, distribuição é extremamente importante, e colaboração. Eu represento a Bifra e eu queria tomar uns minutinhos para falar o que é a Bifra, né? Porque eu acho que é um setor pouco conhecido, mas muito importante. A Bifra representa há 40 anos o setor de aromas e fragrâncias, com o objetivo, com a missão de fortalecer a indústria nacional dessas ingredientes, né? Melhorando o ambiente de negócios. A gente atua junto a parceiros como vocês, né? Junto ao governo. E aromas e fragrâncias, o que são aromas e fragrâncias, eu acho que para poucos é conhecido. São ingredientes que estão presentes em alimentos, em higiene pessoal, em bebidas, em limpeza, em medicamentos. Enfim, eu diria que a gente está em 100% dos lares através dos produtos em que um aroma ou que uma fragrância está presente. Basicamente, numa descrição muito simples, os aromas são ingredientes que conferem sabor aos alimentos, apesar do nome aromas, né? Não se remete a outra coisa, mas conferem sabor aos alimentos. Mas também tem outras funções, tipo mascarar um sabor desagradável, sei lá, conferir mais dulçor, mais sabor doce, ou realçar um sabor salgado. E fragrâncias, né? Fragrâncias são ingredientes que dão cheiro em vários produtos, e de limpeza, de higiene pessoal, mas também tem várias outras funções, que às vezes não passa pela nossa cabeça quando a gente fala de fragrância. Por exemplo, quando a gente tem um gás na nossa casa vazando e a gente sente aquele cheiro, o fogão deixou aberto, o forno ligado, o cheiro de gás é uma fragrância que dá para evitar qualquer problema. A Bifra tem 40 associados de diversos portes, de diversas nacionalidades, e é uma indústria que tem presença global. A indústria de aromas e fragrâncias tem presença global, ela realmente atua em todos os países do mundo, e tanto é que existem associações ou entidades globais que representam essas entidades. No Brasil, a Bifra representa a IFRA, que é a Associação Internacional de Fragrâncias, e a IOF, que é a Organização Internacional das Indústrias de Aromas. E elas foram essenciais nesse momento que a gente está vivendo, né? Quando a gente fala de fragrâncias, por exemplo, eu falei do cheiro agradável, mas ele estimula o uso de um produto. Por exemplo, quando a gente está falando de um desinfetante, você saber que ele funcionou através do cheiro, estimula o consumidor a utilizar mais. E, portanto, nesse momento, é extremamente importante manter a higiene pessoal, de manter a higiene do lar, de usar um álcool gel, foram ingredientes extremamente importantes. Eu acho que a gente não precisa falar de aromas e da essencialidade que os alimentos estão tendo e sempre tiveram na vida dos 200 milhões de consumidores brasileiros e da população mundial. Eu queria destacar, pegando um pouquinho aqui o que o Rubens falou, é que fragrâncias e aromas são produtos intermediários, ou seja, a gente está no meio da cadeia, a gente compra insumos, sejam eles sintéticos ou naturais, formulamos esses aromas e fragrâncias e criamos aromas e fragrâncias e passamos aos produtos acabados. E, só para vocês terem uma ideia, uma fragrância, da complexidade que a pandemia está trazendo, uma fragrância pode ter 50, 60 ingredientes que são balanceados ali por um perfumista. Sei lá, um perfume pode ter até uma fragrância com até 100 ingredientes, tirados de mais de 2.000 ingredientes à disposição de um perfumista, que vem do mundo inteiro, né? Esses 2.000 ingredientes de diversas fontes. E o aromista também tem 2.000 ingredientes à sua disposição para fazer um aroma através do balanceamento, da harmonização de mais de 40 ingredientes. Então, você pode imaginar, nesse mundo que a gente está vivendo, a complexidade que trouxe para o nosso setor. São desafios que a gente vai ter, que a gente vai discutir ao longo dessa
desse oportuno webinar, né, e que eu acho que trazem também oportunidades para a gente discutir com os parceiros que estão aqui presentes. Muito obrigada e vamos em frente. Obrigado, Eugênio. Eu queria fazer um comentário aqui. Eu estou vendo várias manifestações no YouTube, só para o pessoal que está fazendo perguntas. A nossa ideia é tentar reservar os últimos 20 minutos da live para a gente tentar responder algumas delas, tá? Então, eu queria só passar essa mensagem, porque senão parece que a gente não está acompanhando. Estou vendo que já tem muita gente aqui já participando conosco. Dover, você que representa as indústrias de tintas e vernizes do Estado de São Paulo, gostaria que você fizesse seus primeiros comentários, por favor. Boa tarde, Álvaro, boa tarde, Rubens e Eugênia. Como já falou, prazer estar aqui, foi convidado e está trabalhando com vocês hoje, nessa live. E também vou falar um pouco sobre o que é o Citivesp, né? Fazer uma apresentação do Citivesp, né? O sindicato Citivesp foi fundado há 80 anos, né? Foi fundado em 7 de maio de 1941, então, portanto, em maio do ano que vem, nós estamos completando 80 anos. Em idade, acho que eu sou em tudo mais velho, né? O Rubens falou que tem 60, eu sou fiquinho. 60. Acho que eu sou também mais velho que o Rubens, então eu estou ganhando em idade aqui, né? Mas o papel do sindicato é justamente representar as indústrias paulistas, né? Mas nem por isso também não temos hoje Brasil, né? Várias indústrias de tintas, hoje tem centenas de indústrias de tinta no Brasil, e que, através justamente da junção com a Brafat, a gente tem muito contato com o trabalho que o sindicato vem fazendo também, espalha um pouco isso para o Brasil inteiro, né? E, como a Eugênia falou, nós também, a indústria de tintas, nós estamos representando tanto as pequenas como as médias e como as grandes indústrias de tinta, né? Temos 66 associados, né? Entre esses pequenos, médios e grandes, né? E estamos procurando trabalhar no papel de contribuir, né, para a melhoria do conhecimento do setor de tintas, né? Levando os benefícios aos consumidores, como eu disse, a toda a sociedade brasileira, né? Para isso, trabalhando com diversas frentes, mas por meio dos nossos departamentos, juntas com outras entidades, né? E também com o governo. Temos que trabalhar junto com o governo também. Vou falar um pouquinho também do setor de tintas. O Brasil hoje é o maior produtor mundial de tintas. Está cortando um pouquinho a tua conexão. Vamos tentar mais um pouquinho aqui. De vez em quando está congelando, a gente está conseguindo escutar e às vezes a imagem congela, mas vamos adiante. Se ficar muito ruim, eu comento. Infelizmente, a internet que ainda não está ainda boa ainda, né? Nós estávamos falando, quer dizer, nós estamos atrás da China, dos Estados Unidos, da Alemanha e da Índia, né? Mas assim mesmo, em 2019, foram produzidos no Brasil mais de 1,5 milhão de litros de tinta. Então, esse processo vem aumentando anualmente, né? E a gente espera que no próximo ano a gente recomece esse trabalho, né? Esse ano a gente acha que vamos ficar, talvez, acompanhando o PIB, né? A nível geral, né? Da indústria de tinta. É isso aí que eu tenho que falar, se tivesse, né? E estou à disposição agora para algumas perguntas. Bem, eu já falando um pouquinho aí sobre os novos cenários, né? Uma coisa que eu acho interessante, talvez até pedir a opinião do Rubens Medrano, que está aqui representando os distribuidores,
é se você enxerga o distribuidor como uma das soluções, por exemplo, com relação a essa imprevisibilidade de demanda que a gente está enxergando após essa pandemia ou durante a pandemia ainda, né? Quer dizer, o distribuidor, eu acho que nem todo mundo percebe a relevância dele. Ele, no final das contas, ele é um consolidador de demanda, né? Ele é, dentro da cadeia, né, a empresa que, na realidade, consolida pedidos de pequenas, médias e grandes empresas junto às indústrias que ele representa. De uma maneira geral, o distribuidor representa várias indústrias simultaneamente, consequentemente, tem um portfólio, uma abrangência de portfólio muito representativo, e, particularmente, eu vejo o distribuidor como uma das opções para você tentar estabilizar um pouco esse choque de demanda que acabou acontecendo em praticamente todos os mercados. Então, se pudesse falar um pouquinho mais desse modelo de negócio, da relevância do papel do distribuidor, eu acho que seria interessante. Pois não, Álvaro. Bom, inicialmente eu estava um pouquinho preocupado quando em falar a idade da Sosiquim, né? Mas fiquei agora mais confortável quando o Dovel diz que eles estão com 81 anos. Então, eu me sinto um jovem perante o Dovel. Mas o tema consolidador é um tema apaixonante e desafiador, né? Mas vamos tentar aqui, talvez, na minha modesta vamos dizer, conhecimento, dar alguma luz aos nossos queridos participantes desse live. A questão para ser um consolidador, você tem que, em primeiro lugar, ser resiliente e inovador e flexível, estar aberto às circunstâncias e às nuances que o mercado nos oferece. Como os senhores sabem, aqui no Brasil, ou por motivos, às vezes, da economia, ou motivos políticos, ninguém morre de tédio, né? Nós temos que estar sempre atentos e preparados para as peças que, às vezes, nos pregam. Para os senhores terem uma ideia, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, o que para você poder ser um consolidador, de você levar produtos, de você poder chegar a atender os seus clientes, você precisa ter uma logística eficiente. E isso, o distribuidor, realmente, a distribuição, ele é uma empresa de logística por excelência, né? Agora, o distribuidor não é só logística, ele tem aquela sua veia comercial e nós tivemos que nos reinventar a partir quando houve a grande consolidação das indústrias químicas, aqueles que são do setor. No passado, nós ouvíamos aí nome de empresas multinacionais, União Carbide, Reste, e todas essas empresas acabaram havendo uma consolidação, e nessa consolidação que houve, a indústria praticamente passou a prestar um foco na produção. Mas agora, ela tinha outras atividades que ela prestava, mas que ela tinha que continuar atendendo o mercado. Então, o distribuidor, além daquela sua DNA de comerciante, ele passou a agregar serviço, ele passou a assumir a transferência de serviços que a indústria fazia e que o cliente industrial não podia haver uma solução de continuidade. Essa transferência de serviços, ela, vamos assim dizer, ela se consistia no quê? Você passar a agregar mais valor à sua atividade. E foi isso que o distribuidor fez. Passamos a criar em nossos sites laboratórios de análises, laboratórios de aplicações, assistência técnica pós-venda. Aqui, nesse caso, houve uma reciclagem do departamento comercial da distribuidora. Era aquele vendedor experiente, que tinha o conhecimento,
teve também que se adicionar algumas outras capacitações. Nesse caso, a equipe comercial passou a contar com engenheiros químicos, farmacêuticos, engenheiros de alimentos e outras atividades que estavam a química. Era uma maneira de você continuar com a mesma qualidade e com a mesma acuidade que aquele serviço que a indústria prestava. Como os senhores sabem, às vezes nós temos alguns produtos da indústria que têm um consumo maior, outros consomem menos. Então, a fim que nós pudéssemos, como nós somos aquele grande fornecedor do micro, pequeno e média indústria, nós tivemos também que começar a fazer fracionamentos. Produtos de alto valor agregado, que vinham em embalagens mínimas, às vezes a indústria, na sua produção, não era capaz de a sua utilização de uma embalagem em um tempo curto dentro da sua validade e também por questões econômicas. Então, nós passamos a fracionar. Então, podíamos atender naquelas quantidades que realmente a empresa fosse consumir durante um certo tempo. Passamos a fazer também em nossas unidades o blend de produtos. Como os senhores sabem, o manuseio de produtos químicos requer uma expertise e o distribuidor passou a fazer o blend, seja ele de produtos líquidos ou de produtos sólidos. Então, isso foi, e líquidos e sólidos. Então, isso foi muito importante dentro desse rol de atividades que estamos fazendo. Não perdemos aquele contato, apesar dos produtos nacionais, de fabricação nacional, com o mercado internacional. Era muito importante alguns produtos, principalmente da química fina, talvez a Eugênia possa explicar melhor, nós não temos produção nacional, então nós tínhamos que continuar aquele canal de abastecimento. Então, a distribuição manteve os seus contatos no exterior, passou a procurar novas fontes de fornecimento. Como os senhores sabem, com a globalização, houve alguns movimentos. A Europa, muitas produções da Europa e Estados Unidos foram para o Sudeste Asiático. Então, dessa forma, o distribuidor também havia que procurar esses novos fornecedores. E também novos produtos que passaram a ser fabricados e que melhoravam a performance dos produtos, sejam nos setores de fragrância, aroma, ou nos setores de tinta. Então, essa, vamos dizer, atividade do distribuidor também nós mantivemos e até aprimoramos. Essa que é a grande verdade. Como os senhores sabem, o frete, o peso do frete é um componente muito importante, tanto na importação ou como no mercado interno. Na importação, como hoje você não vê mais cargas soltas, hoje tudo é em containers, né? Então, nessa parte, nós consolidamos as quantidades. Aquela empresa que não podia importar um container, o distribuidor passou a importar esse container, passou a ter um poder de negociação de frete muito bom, e, dessa forma, ele se tornou um ator importante nessa questão das importações. Muitas indústrias também praticamente terceirizaram o seu departamento de importação. A importação não é para amadores. A importação exige uma série de requisitos, de conhecimentos que o distribuidor tem. Certo? O distribuidor possui, ele tem o expertise. E quando você importa também, o distribuidor passou a assumir o risco da desvalorização cambial. Como os senhores veem, o dólar passou de um momento para outro de R$ 3,80 para R$ 6. Quer dizer, então o distribuidor teve que se capacitar para poder ser um consolidador do mercado de produtos químicos, certo? Outro ponto muito importante das atribuições do distribuidor é agente financiador. Como os senhores sabem, o crédito no Brasil ele já foi mais caro, hoje ele está um pouco mais barato, está em nível internacional, mas o acesso a crédito não é fácil.
o micro, a pequena empresa, a média empresa, ela sofre ao ir a um banco, ela tem as suas limitações. Então, o distribuidor passou a ser também um tipo de um financiador, um agente financeiro para essa pequena e média indústria. Dentro de todo de levar o produto, ele não levava só o produto, ele agregava uma série de valores ao qual o produto que o credencia a exercer essa atividade. Outro ponto, falando agora da logística dentro do mercado local, como os senhores sabem, nós usamos o modal mais caro do mundo para transportar mercadoria, que é o modal rodoviário. Estados Unidos e Europa usa-se muito a cabotagem fluvial, usa-se muito o modal ferroviário e o rodoviário também, mas o rodoviário é só em último dos casos, uma vez que é caro em todo lugar do mundo. E nós aqui não temos outras condições, nós temos que viver do modal rodoviário. Nesse ponto, o distribuidor leva uma grande vantagem. Por quê? Porque ele, no seu mix de produto, ele é multiprodutos. Ele não é um monoprodutor ou monocomercializador de um produto só. Então, nessa parte, a partir do momento que ele consolida as quantidades, que ele tem essa variedade de produtos, ele acaba consolidando as cargas. Certo? Então, dessa parte, é um fator muito importante, né? Uma coisa. Na questão de líquidos a granel, o Dover conhece bem, o Medicina Tinta usa vários tipos de solventes, seja ele aromático, alifático, sintético, e o distribuidor passou a fazer caminhões com capacidade de tanques compartimentados. Então, ele pode levar 3, 4 produtos num caminhão só, que aquela indústria consome. Então, quer dizer, tudo isso são as grandes vantagens que um distribuidor oferece. Por vezes, nos frustram o pouco entendimento e o pouco valor que se dá a esse trabalho que nós estamos dando. Outra coisa, os IBCs, o tambor é caro. Outro ponto que nós conseguimos implementar em nosso tipo de entrega, né? Então, todos esses fatores são fatores consolidadores da posição do distribuidor no mercado industrial, né? A grande questão é o seguinte: os senhores imaginam, o produto tem que chegar no tempo correto, na quantidade desejada e a preço competitivo. E nós fazemos isso. E toda essa ganho de produtividade que nós conseguimos vamos dizer, economizar ou ganhar nessa manipulação, nesse logística de produtos, nós dividimos com os nossos parceiros. O mercado é extremamente competitivo, então tudo isso são fatores, são serviços que às vezes estão ocultos, né? E que acabam sendo um agente consolidador do distribuidor, como o consolidador do mercado produtivo. Outro problema muito interessante que o distribuidor acaba dando é a questão dos seguros. Como os senhores sabem, o seguro de produtos perigosos, pelo seu risco, ele é altamente caro e, às vezes, tem até seguradoras que se recusam a fazer seguros para certas empresas químicas. Muito bom. Como é que é o seguro? A partir que o distribuidor passa a ter um sistema de entrega eficiente, você não precisa comprar. Você não precisa comprar a quantidade para um mês, você pode comprar a quantidade para uma semana. Então, com esse ponto, você reduz, você tendo menos produtos na sua fábrica, você reduz os riscos e você acaba tendo uma questão de uma redução nas suas taxas de seguros do industrial. Então, todos esses, vamos assim dizer, atributos que o distribuidor tem, nós podemos assim considerar como um consolidador do mercado. Então, essa parte é que nós realmente prestamos e é muito importante e que nós vamos, cada vez mais, nós estamos nos esmerando e cada vez mais nós estamos
nos capacitando para prestar esse serviço, né? Eu diria a você que o distribuidor ele hoje tem uma função importante dentro da cadeia produtiva e dessa parte nós nos sentimos integrante dessa cadeia, de todos esses atores que compõem o cenário industrial brasileiro, né? Então, dessa forma, eu acho que, em poucas palavras, eu tentei responder a sua pergunta, como é que nós nos consideramos consolidadores, por todos esses motivos, e alguns que eu talvez tenha esquecido ou omitido, o distribuidor, com certeza, ele se capacita a ser um consolidador dentro do mercado de produtos químicos e petroquímicos. Obrigado. Deixa eu aproveitar dois comentários que você trouxe, né, durante a tua explanação, que eu acho que, de repente, é interessante a gente escutar um pouquinho, tanto a Eugênia quanto o Dover, que foi com relação, primeiro, à questão do impacto cambial, né? Realmente, o impacto foi significativo e ainda é, né? O patamar do dólar ainda está bem acima de R$ 5. E a questão, num primeiro momento, isso talvez ainda seja a realidade, da não disponibilidade de algumas matérias-primas importadas, principalmente em função da parada de produção nas regiões que foram atingidas inicialmente pelo Covid, né? Falando especificamente na Ásia, que ainda é, hoje, principalmente no segmento químico e todos os outros setores que dependem dos produtos químicos, como um centralizador ainda de matérias-primas relevante. E aí a pergunta poderia ser dirigida tanto para a Eugênia como para o Dover, né, se vocês têm percebido, de fato, um aumento na nacionalização de matérias-primas ou de produtos acabados, ou se isso é apenas um comentário geral que a gente escuta muito e, por uma série de limitantes, esse movimento, desde março para cá, de fato, não aconteceu. Porque eu vejo isso, na verdade, como uma oportunidade, né? Claro que você não vai conseguir nacionalizar qualquer tipo de produto, você não vai conseguir fazer isso com determinados tipos de ingredientes, de matérias-primas, mas esses dois comentários do Rubens, que é uma realidade que veio não para se perpetuar, mas para ficar por um bom tempo ainda, remete a essa visão estratégica de empresas que têm essa capacidade. Por que não passar a produzir aqui no Brasil determinados produtos acabados ou determinados produtos intermediários, em vez de depender exclusivamente dos produtos importados? Eu sei que o mercado Eugênia é muito particular, talvez seja bem diferente da realidade, por exemplo, do mercado de tintas e vernizes, mas eu gostaria um pouco da opinião tanto do Dover quanto da Eugênia com relação a esse ponto. Pode ser qualquer um dos dois que quiser iniciar. Então, eu vou falar um pouco da indústria de tintas. Que mais ou menos 65% a 70% dos produtos para a indústria de tintas são importados, direta ou indiretamente, né? Então, isso é um problema, não resta a menor dúvida. E está se falando muito, mas em nacionalizar um produto. Nessa pandemia é muito difícil, né? Matéria-prima realmente, como eu disse, direta ou indiretamente vem importada, porque a indústria de tintas que não fabrica a sua própria resina, ela tem que comprar a resina pronta que o fabricante da resina quer dizer, então tem produtos importados. O problema cambial realmente esse pegou feio. Isso daí foi realmente está muito difícil, né? Tanto para o fornecedor da matéria-prima como para o fabricante de tinta, né? Isso pesou bastante, né? Como eu disse, não tem muito de uma hora para outra resolver o problema de matéria-prima. Não está tendo problema no mercado, né? A indústria voltou a crescer, né? Ela teve parada praticamente em abril, mas ela principalmente voltou a crescer. E não está tendo falta de matéria-prima. Isso
é uma boa notícia no mercado, né? Está todo mundo tranquilo quanto a isso, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, sim, certamente. Eugênia, se eu pudesse dar um pouquinho tua opinião com relação a essa questão no setor de fragrâncias, aromáticos e aromas, se isso pode ser uma realidade ou, na realidade, a dependência, vamos dizer, de produtos importados, ela é total e vai permanecer assim. Dizer que é total, Álvaro, obrigada pela pergunta. Acho que dizer que é total também a gente não pode dizer isso, mas ele é muito dependente, porque são ingredientes, em primeiro lugar, que os volumes não são grandes, são especialidades. Acho que o Rubens mencionou isso no início da nossa conversa, e eventualmente não existam grandes fabricantes que estejam dispostos a fornecer. Existem os naturais, que são específicos de certas regiões ou de certos países, em que não vão ser substituídos tão facilmente. Então, e a gente tem uma composição, uma criação de um aroma, de uma fragrância, ela é muito delicada, ela é muito específica para cada criação, para cada aroma, que nem sempre é possível substituir uma matéria-prima de uma maneira tão fácil. Então, assim, é claro que sempre se buscam alternativas. Acho que a cadeia logística alternativa tem que ser pensada, é uma coisa que a indústria está pensando, porque a estrutura de fornecimento pode acontecer pelos países atingidos pela pandemia. No entanto, não é tão fácil simplesmente dizer nacionalizar, né? Sempre a gente está trabalhando com a indústria local, é um dos objetivos da BIFRA, ajudar a indústria local, desenvolver a indústria local. Não obstante, não é tão simples a substituição numa composição, numa criação tão delicada como eu mostrei. Você tem 2.000 ingredientes para selecionar 50, 60 que compõem uma fragrância, um aroma que vá ser adequado ao objetivo a que ele se presta. Então, a segunda pergunta, na questão de câmbio, eu acho que isso impactou todo mundo. Isso é uma questão que a gente vai ter que lidar, vai ser uma composição de cada empresa, acho que aí cada um vai buscar suas alternativas para trabalhar com a questão cambial. Não sei se eu respondi a pergunta. Exatamente. Tem uma pergunta interessante aqui. Você me permite, Álvaro, eu posso dar um pitaco aí nesse assunto? Bom, eu acho que nós temos que entender o seguinte, a crise de saúde, ela foi geral e restrita, né? Ela foi no mundo todo e pegou todos os setores. As outras crises ou elas eram em determinado local, em determinado setor. A crise do Covid, infelizmente, afetou a todos no mesmo momento e com a mesma intensidade. Então, num primeiro momento, houveram alguns problemas de uma demanda exagerada em algum produto, que foi aí para a questão de sanitizantes, mas que foi resolvida, ela foi adequada, ela foi realmente adequada. Os transportes marítimos pararam, os portos, o produto não chegava, mas tudo isso foi uma questão momentânea e que não chegou a ser sentida de uma maneira muito mais intensa. Então, eu acho que esse ponto é tranquilo. Agora, quanto à nacionalização, é uma questão que está se levantando do just in time e just in case. Certo? O just in time é bom, você ter o produto a hora que você quer, venha de onde ele venha, você tem cadeias de valores que estão muito mais adiantadas em uma série de coisas, e que você, quando não há uma crise, na proporção e na intensidade que nós estamos passando ainda, infelizmente, você pode ir corrigindo como foi corrigida no caso. O just in case é você fabricar fabricar tudo na tua casa e você dizer, bom, então eu estou tranquilo porque eu tenho tudo aqui. Agora, tem o custo. Isso tem a questão de quando você fala em matérias-primas, em produtos químicos, petroquímicos, você tem a questão da tecnologia, você tem a questão da escala, você tem uma série de questões. Então, não vamos nos precipitar
Não vamos criar aí um Frankenstein de pensar, não, eu quero fazer tudo aqui, não importa o preço que vai custar, senão nós vamos a outra coisa. Nós vamos voltar àquela fase só quem tinha direito a produtos e cosméticos especiais era a classe alta que ia a Miami. A classe baixa, aqui de menor renda, não tinha. Hoje, nós temos uma democratização no consumo de alguns produtos. Né? Por quê? Porque tivemos acesso a matérias-primas a preços razoáveis. Né? E também, não esqueça que dessa crise estamos saindo todo mundo mais pobre. Não tem um que possa dizer eu ganhei um pouco mais. Então, hoje, o que nos preocupa é realmente calibrar os estoques, porque nós não sabemos como é que vai ficar o consumo nesse país. Vocês estão vendo, abriu-se o shopping, 80% de queda no movimento. Certo? O e-commerce resolveu. Resolveu num primeiro momento, mas se você não tem, a população não tem poder de consumo, não é e-commerce, não é outra coisa que vai resolver. Então, esse é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado, com muita atenção, certo? Se você quer mudar o just in time, põe just in case. Era essa a minha observação. Me desculpa, Álvaro, se eu interrompi a sua fala, mas eu me achei na obrigação de dar esse esclarecimento. Né? Muito obrigado. Não, foi excelente. Até eu ia buscar aqui uma pergunta no chat, eu vou fazê-la, mas aproveitando que você comentou, que é uma coisa que a gente vem conversando muito com empresas e com clientes, na realidade, o que mudou, o que vai permanecer com essa mudança e o que vai voltar ao que era antes. Né? Então, vou dar um exemplo aqui que talvez esteja próximo de todo mundo e em particular da Eugênia, a questão do álcool gel. Né? O álcool gel virou, evidentemente, ainda de certa forma, um item de primeira necessidade. Né? Ninguém passou a se importar com a qualidade do álcool gel, no sentido se ele era pegajoso, se ele estava com cheiro bom ou ruim. As pessoas precisavam ter, né, o álcool gel desesperadamente nas suas casas por uma questão de saúde, e isso, de certa forma, ainda acontece. Mas você já percebe algumas movimentações, né? Talvez, claro, em classes mais altas, em que já começa a ter uma seletividade do tipo de álcool gel que você vai comprar. Né? De repente, aquele álcool gel que foi fabricado, às vezes com matérias-primas que nem eram matérias-primas usualmente utilizadas na sua formulação final, passaram agora a voltar a marcas anteriores em que tinha, né, uma qualidade com relação à questão do cheiro, à questão de ser mais ou menos viscoso. Então, são coisas interessantes. Eu concordo com o que você falou. Né? Quer dizer, eu acho que está tendo muita precipitação nas opiniões da transformação de tudo, seja da economia, seja das empresas, seja do modelo de negócio. Algumas transformações, de fato, né, para alguns setores, para alguns modelos de negócio, para algumas empresas, talvez eles vão permanecer ou eles vão modificar um pouco a forma de se fazer negócio. E aí eu queria pegar aqui um gancho numa pergunta do Valdir Abreu. Eu não sei se vocês o conhecem, não deu para identificar o segmento dele, mas ele está fazendo uma pergunta interessante que tem a ver com o que a gente está falando agora. Ele pergunta o seguinte: se nós acreditamos que os eventos presenciais ainda retornam esse ano, porque no setor que ele representa, a questão presencial ela é extremamente relevante e necessária. Eu antes de passar, né, a bola para a gente fazer um ping-pong, eu vou dar uma pequena opinião. Né? E tem a ver com a minha fala no início da nossa live, que é a questão do canal de comercialização, canal de atendimento, canal de venda. Né? Claro que existem, inclusive no B2B, né, existem algumas transformações, por exemplo, no atendimento remoto, que ele passou a ser quase que uma preponderância em quase todos os mercados, e antes disso praticamente não existia. Né? O vendedor, por exemplo, ia de porta em porta dentro do seu planejamento de visitas e praticamente
toda a sua negociação, sua abordagem com o cliente, a indústria, no ambiente B2B, era presencial, né? Ou com vendedor próprio, através de representantes, ou através também de distribuidores. E o que nós percebemos é que, de fato, né, algumas empresas tiveram que se moldar, né? Esse atendimento, ele obrigatoriamente, ele passou a ter que ser feito, na maioria dos mercados, de forma remota, à distância. E a gente percebe o nível de investimento que algumas empresas, inclusive distribuidores e também indústrias, passaram a fazer com as suas equipes internas, né? O internal sales ou o vendedor interno, tendo que dar mais recursos, né, de conteúdo digital, de argumentação à distância, que antes eles não tinham essa necessidade. Então, eu achei interessante a pergunta do Valdir Abreu. Primeiro, a opinião de vocês, se vocês têm percebido que isso é uma possibilidade ainda no segundo semestre de 2020, das negociações, pelo menos nos setores que vocês representam, se elas já estão começando a se dar presencialmente, eventos como feiras, por exemplo, se você já tem escutado, eu acredito que não, mas enfim, se você já tem escutado algum movimento dentro ainda do ano 2020, ou isso certamente é uma coisa que vai ficar para 2021. Aí eu abro para qualquer um que queira fazer algum comentário a respeito disso. Bom, então, o Valdir Abreu, amigo, ele é o presidente da Anamaco, né, atualmente. Então, até um abraço para ele e vamos participar de uma próxima reunião semana que vem. Na indústria de tintas, o que eu posso falar é que realmente houve essa movimentação e-commerce, o venda por WhatsApp, foi bastante forte, né? O drive-thru, teve, enfim, as lojas tanto de tinta como material de construção trabalharam bastante em cima disso. Mas eu acho que justamente por ser material um pouco mais pesado, tanto como construção como tinta, vai ter um impacto, sim, vai continuar com o e-commerce, vai vender por WhatsApp, porque hoje todo mundo tem que se modernizar, porque essa pandemia trouxe algumas coisas totalmente diferentes, né? Agora a gente já está falando do novo normal. O novo normal é isso aí. Cada empresa trabalhar com sua parte agora de WhatsApp, de e-commerce, isso vai acontecer bastante, não tem dúvida. Mas eu acho que, no caso da pergunta dele aí, dentro do setor de tintas, vai ter essa influência, mas não tão assim como outros produtos, talvez. Espero ter respondido a pergunta dele. Claro, esperamos que sim. Eugênia, já a gente entrando um pouco nesse painel aí de falar sobre oportunidades, desafios, né, dentro de cada setor, né? Talvez você possa também comentar um pouquinho, porque eu particularmente acredito que, principalmente em fragrâncias e aromas, né, a dependência do convencimento, né, presencial, de testes, né, deva ser mais complexo do que alguns setores, né? Eu não sei o quanto afetou essa questão das relações comerciais, esse período, né, que estamos de mais de 4 meses sem praticamente as empresas conseguirem ter uma interação presencial, né? O que você tem percebido? Isso freou muito a atividade dentro do setor que você convive mais? Ou vocês conseguiram encontrar algum outro caminho e, na realidade, a redução da atividade teve apenas ligada à questão da redução da demanda, mas essa questão do canal de atendimento, isso não é uma coisa ou não foi uma coisa relevante para vocês? Bom, deixa eu voltar um pouquinho na pergunta que foi feita com a questão do relacionamento presencial. Eu acho que a gente não tem bola de cristal. Eu acho que todo mundo que estiver fazendo previsão agora está extremamente enganado. A gente já está escutando falar de uma pandemia hoje no jornal, que é uma grande onda, né? Não uma onda curta. Então, a gente fazer alguma predição em relação ao que vai acontecer, eu acho bastante difícil. Agora, são desafios que foram postos num um curto espaço de tempo, com um ambiente de negócios totalmente novo e ainda muito incerto,
esse é o fato que a gente tem para o momento e a gente está tendo que lidar com isso. Com relação à demanda, Álvaro, o nosso setor ele está muito relacionado à demanda do consumidor através dos produtos acabados nos quais ele se insere. Então, o setor ele se preocupou com o quê? Em manter o fornecimento desses ingredientes de aromas e fragrâncias, aromas para alimentos e bebidas, fragrâncias para, como vocês falaram, álcool gel, desinfetantes e produtos de higiene pessoal, porque são produtos essenciais para o consumidor agora. Ele estando em casa, presencial ou não presencial, ele vai continuar utilizando, né? Pode ter mudado a demanda de novos projetos e etc., mas a demanda da fragrância para um produto, a demanda de um aroma para outro, continuaram. Então, mudou o relacionamento, eventualmente, do produto acabado com o consumidor, mas a demanda pelo setor, pelo uso desses ingredientes nos produtos acabados se manteve. E aí eu queria pegar um gancho do Rubens, que ele mencionou agora há pouco, que uma das coisas que eu queria colocar, que essa pandemia acelerou algumas demandas. Eu acho que a gente tinha um bom relacionamento, todo mundo tem uma boa comunicação entre os elos da cadeia, né, entre a distribuição. Eu represento o setor que está entre a distribuição dos insumos químicos ou naturais, produtos intermediários e os produtos acabados, e eu acho que a colaboração entre os setores vem ser a mais importante ainda, mais relevante e mais acelerado, sejam que meios forem, que a gente consiga atingir uma maior eficiência da cadeia. Isso vai ser absolutamente mandatório nesse novo mundo que a gente está vivendo. Então, a colaboração entre os elos da cadeia vai ser fundamental. Eu acho também que a gente tem algumas oportunidades aqui nesse sentido de colaboração entre os elos da cadeia, atuarmos juntos para que algumas ferramentas que foram proporcionadas pelo governo de modo temporário se tornem perenes, se tornem realmente, de fato, constantes, né? Alguns entraves que eram colocados na burocracia, que a gente tinha que fazer em termos de papel ou presencial, que se tornaram online, em termos de fronteiras, em termos de liberação de licenças. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aí de coisas que foram colocadas como temporárias que a gente torne definitivas, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem algumas oportunidades que a gente tem que trabalhar, né, dentro de tudo isso que a pandemia trouxe para o Brasil, para o mundo, para a região. É interessante. Às vezes, por exemplo, no B2B, algumas indústrias, algumas empresas esquecem que, na verdade, é como se fosse uma venda em duas fases, né? Duas etapas, né? Você pode ter como seu cliente final uma outra indústria, mas essa indústria vai ter lá na ponta um consumidor. E quanto mais próximo essa cadeia estiver, inclusive quem está no início da cadeia, né, com relação a identificar qual é a demanda atual e a demanda latente do consumidor final, acaba que um elo ajuda o outro, né? Quer dizer, você deixar só na mão, né, do seu cliente, indústria, todo o marketing, todo o conhecimento do que o consumidor quer, e você, de alguma forma, não ajudar ele, né, seja na estratégia de marketing, seja na estratégia e na performance ou na apresentação do seu produto, mesmo que seja um ingrediente, né, eu acho que isso, como você falou, já acontecia, mas acelerou e vai acelerar de uma forma muito relevante, né? A pandemia, nesse sentido, ela trouxe uma mudança de aproximação e de cooperação que a gente nem sempre via em alguns nichos de mercado, né? Eu vou tentar aqui capturar também mais uma pergunta aqui do chat, né, para a gente poder pensar um pouco juntos aqui. A pergunta está ligada à questão da tecnologia, né? Quer dizer, a tecnologia de informação, a tecnologia de mapeamento de mercado. Se vocês veem, em função dessa incerteza que a Eugênia comentou, né, dessa imprevisibilidade,
como é que o mercado vai voltar como, quem que vai demandar o quê, né? Se vocês percebem no setor de vocês, eu sei que isso, de novo, não é homogêneo, né? Certamente é heterogêneo, e mesmo dentro do setor, existem empresas que dão mais valor a isso, empresas que não dão tanto valor, mas eu tenho percebido um movimento cada vez mais forte no uso de tecnologia de forma... Falando tecnologia de uma maneira um pouco mais pragmática, principalmente para o ambiente B2B, né? Nem toda tecnologia você consegue utilizar de uma maneira eficiente, mas existem várias disponíveis hoje no mercado, e a gente percebe que as empresas que estão fazendo algum investimento nessa área estão dando um passo à frente das outras. Quer dizer, como que eu consigo identificar, já que o mercado encolheu de uma forma geral, como falou o Rubens, mas as oportunidades estão lá, em algum lugar, né? Em algum território, em alguma região, em alguma empresa. Como detectar isso se a gente for utilizar apenas os meios tradicionais antigos, né? Aquela famosa banco de dados de Excel, né? E você sair correndo atrás, batendo de porta em porta. Isso realmente já é hoje bastante ultrapassado, inclusive no ambiente B2B. Então, eu queria uma opinião de vocês. Se vocês têm percebido o investimento das empresas nessa área de inteligência, de tecnologia de mercado, ou isso ainda é uma exceção dentro dos setores que vocês representam, inclusive na distribuição, Rubens? Bom, a grande verdade é o seguinte, é que ninguém previa essa crise, né? Então, nós fomos jogados de uma hora para outra, impedidos de sair à rua, impedidos de ir aos escritórios. O nosso setor ele se preocupou com duas variantes. Em primeiro lugar, foi a segurança do empregado. Se nós conseguimos mandar para casa o pessoal da área administrativa, não conseguimos mandar o pessoal da área operacional. Então, quer dizer que houve uma preocupação no primeiro momento, foi com a segurança do nosso pessoal da área operacional. Criaram-se novos protocolos, questão dos motoristas, umas questões de segurança daqueles que não podiam fazer o seu trabalho de forma remota. Aqueles que puderam fazer o trabalho de forma remota, é claro que a tecnologia é muito importante. Essa crise ela acelerou os processos de digitalização, os processos de automatização das empresas. Hoje, no primeiro momento, se foi daquele controle remoto, se foi através dos vários meios, WhatsApp, telefone, que era possível, mas hoje nós já notamos, pelo menos no nosso setor, um retorno a um sistema misto, certo? Porque os senhores hão de convir que nós estamos num país que as coisas, se você for para o Nordeste, elas são um pouquinho diferentes se você for para o Sul. Então, nem todo mundo está no mesmo nível de automatização, como temos o sistema financeiro, outros sistemas que já vinham. Quer dizer, no nosso caso da distribuição, no nosso caso eu creio que também das outras indústrias, eu diria a você o seguinte: hoje nós temos dois focos. Qual é o foco? O foco é no cliente. Aí você diz, bom, mas sempre foi. Foi, e agora em forma diferente. Estamos vendo com a clientela, como nós temos uma abrangência de vários setores, uma multiplicidade de setores, nós estamos avaliando com cada setor como é que ele está preparado e como é que ele vai se conduzir daqui para frente. Tem uns que já estão mais adiantados, outros menos, então nós temos que atender. Aquele que for possível atender por uma questão remota, você vai atender por uma questão remota. Agora, aquele que você vai ter que atender na questão presencial, você vai ter que se adaptar. Então, hoje, já os escritórios trabalham com o pessoal da remota e o pessoal na área de
de presença física. É muito importante, o olho no olho ainda faz a diferença. Então, esse é um ponto que está nos preocupando bastante. E por quê? Porque nós somos a essencialidade do nosso setor. Eu não posso deixar de atender um cliente do Amazonas ou lá de Roraima, porque ele não está no WhatsApp, ou porque ele não está não tem o Zoom, não está no controle, não está na posição remota. Então, eu tenho que atender aquela necessidade. Então, isso é importante, é você estar junto do cliente e acompanharmos como é que as coisas vão evoluir. Outra coisa, em termos, não é só as empresas que têm que estar preparadas com tecnologia. Amigo, os senhores estão vendo a internet. Quantas vezes congelou o Dover, ou talvez tenha congelado a minha participação, ou da Eugênia? A nossa internet, se você saiu 20 quilômetros fora de São Paulo, você já tem problema de internet. Então, as coisas nós temos que ver, nós não podemos ir na questão do modismo. Nós temos que saber, vai mudar, mas nós temos que estar preparado para atender o cliente. Então, neste momento, o teu contato junto ao cliente é muito importante para você poder captar quais serão as tendências e você passar desse momento a se credenciar dentro daquelas necessidades. Outro ponto, se fala muito em tecnologia, mas, senhores, não se esqueça que para ligar um computador, alguém tem que plugar na tomada. E aí entra o ser humano. Nós temos também que nos preocuparmos em preparar o ser humano para poder utilizar todas essas ferramentas, todas essas vantagens que a tecnologia nos traz. Então, nós estamos preparando também o ser humano. Nós temos que preparar aquele para poder extrair o máximo possível que essas informações nos trazem. O nosso negócio, pela sua peculiaridade e pela sua especificidade, produto químico você não pode vender no e-commerce, me desculpa. Você tem vários requisitos, várias coisas que você não pode colocar. Você dizer, a empresa pode ter, você diz, vai ter marketplace para os químicos, até pode ter, não quero ser o dono da verdade, duvido um pouco. Talvez Agora, as empresas terem as suas plataformas próprias é o que o setor de distribuição está fazendo. Cada empresa está tendo a sua plataforma, onde você pode, através de senhas, através de password, você dá ao cliente que ele acesse uma ficha de emergência, que ele acesse um laudo técnico e acesse as informações que ele precisa. Agora, a venda em si tem que ser, mas não pode ser num marketplace, tem que ser num ambiente fechado. Então, essa parte do contato com o cliente é muito importante. Agora, a Eugênia foi muito sábia nessa questão que ela levantou, que é a questão da colaboração dentro da cadeia produtiva. Eu acho que nós temos que conversar, nós temos que sair do confronto e ir para a colaboração. De que maneira? Se eu não sei o que a indústria de tintas está pensando, ou se eu não sei o que a indústria de fragrância e aroma está pensando, ou se eles não sabem o que eu estou pensando, ou o que um produtor está pensando, isso vai virar uma torre de Babel. Então, essa colaboração daqui para frente vai ser muito, muito importante. Entendeu? Vai ser importante porque é somente dessa maneira que nós vamos conseguir os desafios, que, gente, não são poucos, não vamos nos enganar, entendeu? Vamos ter tempos difíceis aí pela frente e que nós temos que estar de mãos juntas, numa forma colaborativa. É claro que cada um vê os seus interesses, as suas situações, mas é importante isso que a Eugênia falou e que eu endosso 1000%. A cadeia colaborativa, a cadeia produtiva não pode ter mais confrontos. É claro que cada um vai ter a sua questão do preço, a sua discussão de competitividade, mas, gente, nós temos que nos dar as mãos. Que, caso contrário, vai ser muito difícil nós vencermos os obstáculos que vêm aí pela frente. E outra coisa,
gente, não esperem nada do governo. O governo está fazendo aquilo que ele tem que fazer, nós esperamos que ele faça a reforma tributária, a reforma administrativa e outras reformas necessárias, principalmente a tributária, porque é um manicômio judiciário o nosso sistema fiscal e tributário, mas a iniciativa privada tem que dar a sua contribuição e tem que criar os ambientes e tem que criar as condições para que nós possamos sair dessa crise que está se antevendo. Foi uma luta para aprovar a reforma da Previdência numa economia de 800 bilhões em 10 anos. Em 2 meses, nós estouramos o nosso déficit fiscal em 800 bilhões. Então, gente, vamos fazer tudo isso. Desculpa, Álvaro, se eu me alonguei, mas eu acho que isso era importante para trazer a realidade, os fatos, que nós vamos ter. A iniciativa privada vai ter que, tomar suas iniciativas no sentido de sairmos dessa crise de uma maneira... prejudicados todos já estamos, mas pelo menos que se dê continuidade para que esse país possa crescer e diminuir o desemprego, porque o desemprego é um problema muito sério, principalmente na casa de distribuição, porque o desempregado, primeiro, ele deixa de comprar, depois ele deixa de pagar, e nós temos que ter o consumo. Desculpa, Álvaro, se eu me alonguei. Ou foi muito enfático na minha apresentação. Foi muito autêntico. Eu acho interessante o que você comentou, e aí, voltando a esse ponto que a Eugênia levantou e que você complementou, essa questão da proximidade, né, de todos os elos é fundamental em alguns setores, né? Certamente o que você representa, o que o Dover e o que a Eugênia também, entre você saber o que eu produzo, em que quantidade, o que eu estoco, e isso tudo, evidentemente, depende, né, do cliente final, seja uma indústria, ou seja um consumidor, do que ele tem condição ou capacidade de adquirir, de comprar. Essa informação ela precisa melhorar, né? Como você falou, principalmente no ponto que nós levantamos no meio da live, que foi reconhecer que ainda existe um percentual razoável de produtos e de produtos intermediários que são importados. Se você olha, por exemplo, o ciclo de um produto que vem por meio marítimo, né? Normalmente, que eu me lembre, as empresas, tanto indústria como distribuidores, normalmente pedem um prazo de aproximadamente 90 dias para você ter uma programação, e desses 90 dias, provavelmente 1/3 é para você consolidar pedidos, 1/3 é para você colocar em produção junto à indústria, e o outro 1/3 é o tempo, né, que um navio vai levar, por exemplo, para vir ou da Ásia ou da Europa para chegar aqui no Brasil. Quanto mais a empresa que consome esse produto, seja no setor de tinta, no setor de fragrâncias e aromas, ela conseguir passar de uma forma mais fluida a sua necessidade, a sua programação, melhor para a cadeia como um todo, né? A gente sabe que existe, muitas vezes, um ruído nesse percurso, e claro que com a pandemia, mais, as empresas estão estocadas de alguns produtos que o mercado não quer, não precisa agora, e o inverso também aconteceu, e a gente citou, por exemplo, o caso do álcool gel. Você teve aí um período significativo que você não tinha carbômetro no mercado para você poder fazer, vamos dizer, o álcool gel. Então, eu acho que essa proximidade, né, que uma live como essa, e a gente tem assistido várias outras, tem permitido pessoas conversarem que muitas vezes no dia a dia, na correria da operação, não tinha essa oportunidade que a gente está tendo hoje aqui. Só fazer um comentário, Rubens. Quando eu comentei sobre tecnologia, eu estava falando um pouquinho mais, não em relação, por exemplo, a canal de e-commerce ou canal digital, estava falando um pouquinho mais com relação a gente entender como é que está a atividade, por exemplo, econômica em cada região do Brasil, né? Vou dar alguns exemplos para ilustrar o que eu estou tentando falar.
existem alguns polos industriais, né, seja no Sul, seja no Nordeste, seja em São Paulo, em Minas Gerais, que muitas vezes eram polos metal-mecânico que viraram polos só metal, né? Existem alguns locais, né, por exemplo, que a indústria moveleira, já não é de agora, ela praticamente desapareceu, né? Então, esses movimentos que certamente agora, durante esses 4 primeiros meses, deve ter feito com que várias indústrias ou várias empresas tiveram que fechar, principalmente as que têm menor capacidade orçamentária e caixa para aguentar um período tão grande de vendas paralisadas ou de redução de venda. Da mesma forma, o que a gente percebe são algumas transformações em algumas regiões do Brasil que tinham como vocação determinados setores e, por uma série de motivos, né, de barreiras e agora por causa do choque de demanda, transformaram em outro tipo de mercado, né? Então, a questão da tecnologia é um pouquinho mais em relação a esse ponto. O que eu acho que a gente podia conversar um pouquinho agora é alguns exemplos que vocês possam compartilhar conosco, que vocês têm testemunhado no setor de vocês com relação a algumas soluções inovadoras, algumas mudanças da forma de buscar mercado que vocês vêm testemunhando nesses últimos 4, 5 meses. Pode ser de uma empresa, pode ser do setor de uma forma geral, né? Pode ser, enfim, alguma inovação que a indústria não utilizava e passou a utilizar. E aí eu abro aí para qualquer um poder dar a sua contribuição. Bom, eu vou tentar falar, então, alguma coisa do setor, né, de inovação. Bom, em primeiro lugar, eu quero também parabenizar a Eugênia, porque realmente, antes da pandemia, eu já venho testemunhando, desde o ano passado, quando eu assumi a presidência do Citivesp, eu vim testemunhando que a troca de informações entre associações, entre sindicatos, já vinha crescendo. Com a pandemia, isso daí foi uma coisa maravilhosa, realmente, porque todo mundo tem que entender, dentro do setor ou fora do setor, ninguém é inimigo, né? Nós somos, muitas vezes, concorrentes aí fora, cada um tem seu mercado, mas ninguém é inimigo, isso é muito importante. Então, a Eugênia lembrou muito bem, parabéns, gostei disso daí. Com relação à inovação que você fala, a indústria vem já trabalhando na inovação. Só para ter uma ideia, a nossa associação, que é a Abrafat, tem um programa do PSQ há 18 anos no mercado, né? Há 18 anos não tinha norma, tinta, cada um fazia o que queria, misturava uma água suja lá. Hoje existe norma, já há 18 anos, né? E o Citivesp tem colaborado muito com a associação nesse sentido. Para ter uma ideia, hoje 90% da tinta fabricada no Brasil já é dentro de normas, né? Tanto na linha econômica, como estándar, como prêmio. E mesmo na pandemia agora, para minha surpresa, nós estamos com 42 empresas, se não me engano, já dentro do setor, dentro do PSQ, trabalhando com inovação. Já estamos para lançar novas normas a partir de março do ano que vem. Então, a indústria de tintas está pensando justamente em qualidade, cada vez melhor, né? E trabalhando em cima disso, né? Então, nossos fornecedores também se preocupam com isso, têm colaborado bastante, trabalhando junto, né? E isso é muito importante. O Rubens sabe disso, porque várias empresas do setor ligado ao nosso PSQ, né? Isso é muito importante, eu quis falar alguma coisa a respeito disso. Dúvia, você comentou sobre, aqui tem uma pergunta um pouco nessa linha, não exatamente dessa forma que eu vou abordar, com relação à retomada da produção no setor de tintas, né? Isso se deu principalmente por causa da construção civil ou tiveram outros setores que mantiveram ou puxaram essa retomada? Aqui tem uma pergunta muito ligada à parte de construção civil, em contraponto, eu acredito que, por exemplo, no setor automotivo, isso não deve ter acontecido. Então, deve ter
provavelmente diferentes retomadas com relação ao volume de compra de tintas. Se você pudesse comentar sobre isso, acho interessante, que já pega o gancho aqui de uma das perguntas que estão aqui no chat. Assim, a indústria de tintas, o público, de modo geral, né, quando fala em tinta, pensa na tinta da parede, né, na construção civil, só isso daí. Mas a indústria de tinta, não, ela é abrangente, ela tem a industrial, ela tem a tinta automotiva, por exemplo. Nós tivemos realmente um problema sério, porque as montadoras praticamente pararam, então essa daí que está mais sentindo, vamos dizer assim. A industrial, devagar, também começou já a operar quase que normalmente. A decorativa imobiliária, essa está a todo vapor mesmo. Estou trabalhando porque as reformas voltaram a acontecer, e sem contar que as pessoas em casa não davam valor para a sua residência, né? Eu pensava em comprar eletrônicos, tá? Mas quando começou a ficar em casa, começou a ver que precisava, puxa vida, mudar. Muitas vezes a parede estava toda arriscada, estava trincada, e isso daí começou realmente a acontecer, né? Então, a indústria de tintas tem essa divisão, né? Não é só a imobiliária, mas a imobiliária aconteceu isso. Muita gente em casa começou a perceber que precisava de tintas, coisas também, torneiras, alguma coisa as pessoas começaram a perceber, né? Então, no caso da automobilística, não. Infelizmente, ela deu uma parada muito grande, está recomeçando agora. Eugênia, você tem sentido assim, diferença com relação à retomada no setor? Quer dizer, o setor é muito voltado, né, para alguns nichos, né, bebidas e alimentos, cosméticos, produtos de limpeza. Vocês sentiram quais que têm puxado a retomada de maneira mais forte do que outros, ou a coisa está parecido com relação ao retorno do consumo e da demanda? Álvaro, mais uma vez, consumo e demanda, o consumidor continua, ele estando em casa, ele continua demandando produto de higiene, produto de limpeza, talvez outros tipos de produtos diferentes que ele demandava, mas produtos ou de alimentos e bebidas, mas produtos continuam usando fragrâncias e aromas. Então, o setor continua extremamente dinâmico, graças a Deus, e buscando sempre não romper, não haver disrupção da cadeia produtiva para chegarem esses produtos essenciais ao consumidor, cuidando, como o Rubens colocou, do funcionário, né, dos empregados que estão dentro das fábricas, que é essencial a segurança deles. Mas eu queria voltar um pouquinho à pergunta de inovação, se você me permite, e colocar a inovação linkada à sustentabilidade. Inovação é fundamental, seja num processo, seja num produto, seja no tipo de comunicação, mas todos eles, eu acredito fielmente que vão ter que estar linkados à questão de sustentabilidade, no seu tripé, no social, no ambiental e no econômico. Eu acho que as empresas que tiveram buscando ao longo desse caminho, ao longo da pandemia, produtos e processos sustentáveis vão ter mais sucesso quando a gente estiver saindo dessa situação em que a gente está vivendo. É claro que evidencia-se mais os produtos acabados que estão colocando no mercado e que estão tendo ações mais evidentes, mas por trás disso existe toda uma cadeia, o Rubens representando a distribuição, nós, com Fragrância e Aromas, que temos que ter ações sustentáveis também. Nós temos que ter fornecimento sustentável, nós temos que ter mão de obra sustentável, nós temos que respeitar nossos trabalhadores, nós temos que pensar nas pequenas e médias empresas. Então, ações de sustentabilidade, para mim, são fundamentais. E a inovação, no sentido de buscar soluções sustentáveis, é fundamental para que a gente, quando sair dessa pandemia, as empresas que vão sobreviver, que vão ter mais sucesso, certamente vão estar ligadas à sustentabilidade. Eu acho que o consumidor está mais atento a isso, acho que toda a cadeia tem que estar mais atenta a ações que levem
a um consumo mais responsável, a uma produção mais responsável, uma distribuição mais responsável. Claro, há todo um processo, há toda uma demanda para isso. A gente tem um espaço muito curto de tempo provocado pela pandemia para achar soluções, né, para criar soluções, mas a indústria de aromas e fragrâncias está comprometida, inclusive, com uma iniciativa global de sustentabilidade. Existem mais de 100 empresas no mundo inteiro, inclusive da América Latina, que aderiram a essa iniciativa e que estão comprometidas com a sustentabilidade. Eu acho que isso se tornou mais fundamental ainda no mundo em que a gente está vivendo. Muito bem colocado, né, Eugênia? Quando a gente no passado, aí 10, 20 anos atrás, falava de sustentabilidade, as pessoas remetiam apenas à questão ambiental, né? Então, você falou o tripé perfeito, né? Social, ambiental, econômico, né, das pessoas. Então, a gente percebe claramente, né, algumas empresas aí que são referências, que já estão muito à frente, finalmente elas estão começando a serem reconhecidas e terem vantagens competitivas usando esse tripé, né? No passado se falava muito, se praticava pouco, e o consumidor também não dava tanta importância, no sentido de ser seletivo na hora de escolher um produto, né? E a gente percebe já de algum tempo para cá, em alguns setores em particular, pessoas só escolhendo determinadas marcas que tenham essa característica. Muito, muito bem colocado. A riqueza da gente ter, né, pessoas aqui diferentes, né, é lembrar desses pontos que às vezes a gente foca muito na questão econômica, na questão de mercado, na questão de demanda, e não lembra que, na verdade, está tudo misturado hoje, né? Graças a Deus. Pessoal, nós estamos começando a chegar no final aqui da nossa live, e aí eu vou deixar um tempo para cada um de vocês fazer os comentários finais, e aí tema livre, né, o que vocês quiserem de alguma forma falar ou contribuir ou concluir, fiquem, por favor, à vontade. Eu não gostaria nem de escolher, não sei se vai ter algum voluntário aí para começar. Eu começo. Eu Então, começo. Tá. Já então, que você me pôs para começar, eu começo para terminar. Bom, até parece que eu combinei com a Eugênia e com o Dover, que nós vamos falar. O tema inovação sustentabilidade. A Sociquim, nós trouxemos do Canadá e dos Estados Unidos em 2002, não foi ontem, foi em 2002, o grande processo que nós chamamos de PRODIR, que é o processo de distribuição responsável. Para você ser membro da Sociquim, você tem que é mandatório você aderir ao PRODIR. O que é o PRODIR? O PRODIR ele visa a sustentabilidade, visa cuida do meio ambiente, o manuseio de produtos químicos, transporte, a legislação, que é muito complexa, e principalmente os resíduos. Então, não só nós não praticamos a distribuição, mas nós estamos levando e nós estamos ajudando a pequena, a média indústria, levando esses conhecimentos, esses enunciados que o PRODIR contém, para que eles também se tornem, olhem a sustentabilidade de uma maneira diferente. Então, esse tema, inovação, é importante, não há dúvida nenhuma, mas também o tema sustentabilidade, como o Dover falou, da questão da qualidade das tintas, a Eugênia abordou, isso é muito importante. E o distribuidor PRODIR está comprometido com a sustentabilidade. Então, e nós, é importante, não só praticamos, como também divulgamos, e como também levamos a esse pequeno industrial, médio e pequena indústria, todos esses conhecimentos. O pessoal da indústria sabe, você tem indústrias aqui no Brasil que o dono é o químico, ele é o químico, fabrica, ele é o transportador, ele é o motorista do caminhão, depois vai com a duplicata no banco, para descontar, ele faz tudo. Esse é o mais carente, é o que nós temos que estar dando todo o suporte, porque não é só a grande, não é só a média, é o conjunto, é o todo que vai fazer, nós sabemos, a questão da sustentabilidade. Fique tranquilos, senhores, os senhores já estão notando, na Europa, esse movimento
está se radicalizando, né? Nos Estados Unidos também começa, e já está aqui no Brasil. E nós temos que... Porque essa epidemia nos ensinou, nos trouxe à luz uma série de coisas que nós tínhamos colocado lá para dormir em berço esplêndido, e que daqui para frente serão. Então, eu, para acabar, quero agradecer a você, já que nós estamos nas palavras finais. Parabéns pela iniciativa, foi muito bom. Eu peço desculpas se não correspondi às expectativas, às perguntas, e, mais do que nunca, me senti muito confortável, até contente de poder estar, mesmo de forma remota, estar revendo e conversando com o Dover e com a Eugênia. São dois grandes amigos, profundos conhecedores dos seus segmentos, e como volto a insistir, Eugênia, você acertou a questão da colaboração da cadeia produtiva. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos, e tenham uma boa noite, e que fique tranquilo que nós vamos sair dessa como já saímos de outras piores, né? Cuide-se bem a todos. Muito obrigado. Obrigado a você, Rubens. Dover, se puder fazer seus comentários finais, por favor. Bom, eu gostaria também de agradecer a participação aqui, de ter sido convidado. Não tenho o dom da oratória que o Rubens tem, que é maravilhoso. Mas eu gostaria de... Não é verdade, não é verdade. Eu gostaria de fazer um comentário que, como eu disse, que o Citivesp hoje está muito junto com a Abrafat. Realmente foi até importante na divisão que nós fizemos de quem fazia o quê para os serviços dobrados, né? A parte de sustentabilidade que o Citivesp fazia até o ano passado, até maio do ano passado, ela passou para a Abrafat, né? E algumas coisas sobre transportes, o que fazia na Abrafat, veio para o Citivesp. Ou seja, são missões das mesmas empresas, só que uma está dirigida através do Citivesp e outra está dirigida através da Abrafat. Mas as comissões, praticamente, são as pessoas das mesmas empresas. Nós temos das empresas menores, das empresas médias, das empresas grandes. E discute-se a sustentabilidade. A sustentabilidade ficou com a Abrafat e também faz parte de uma associação internacional, que é o IPPIC, e que eu não vou saber agora explicar cada letra aqui, mas essa associação internacional justamente discutindo sobre sustentabilidade. E na Abrafat, para um associado vir a fazer parte, inclusive, do PSQ, que eu comentei lá atrás, ele tem que fazer parte de toda essa... a empresa dele tem que estar cumprindo a sustentabilidade, está cumprindo forma legal de qualidade. Preocupa muito, falei da inovação, mas da qualidade, mas também a sustentabilidade. Parabéns para a Eugênia por ter tocado nesse assunto. Eu acho que respondi aqui. Agradeço a minha participação e estou sempre à disposição aí, se precisar. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, você, Eugênia. Muito obrigado, Rubens. Obrigado você. Eugênia, agora a responsabilidade é sua. Fazer o fechamento. Agradecer de novo mais uma vez a tua presença. O que você quiser falar, fique à vontade, não tem tempo, tá? Se quiser ocupar 5, 10, 15 minutos. Eu é que agradeço, Álvaro, o convite, agradeço aqui, foi uma honra estar aqui com o Rubens, com o Dover. Dover, contanto que o setor de tintas esteja fazendo, não interessa quem está fazendo, eu acho que pensar em sustentabilidade é fundamental. Eu acho que a gente fica aqui com uma missão que a gente não tem confronto, mas a gente pode aumentar a nossa colaboração na cadeia, a gente pode estar discutindo juntos como sair dessa melhor, os pontos que a gente pode trabalhar junto ao governo, que foram precipitados ou acelerados pela pandemia, ou outros que foram criados pela pandemia, né, que nos trouxe, vamos dizer, das poucas coisas boas, nos trouxe algumas acelerações, algumas inovações que podem ser tornadas perenes. A simplificação de algumas regulamentações, a transformação digital, né?
Buscaria também alguma coisa, só para uma palavra final que você me permitiu, Álvaro. Hoje em dia se fala muito de um certo protecionismo, uma volta ao protecionismo, uma desglobalização, em alguns falam, uma desaceleração da globalização. O que a gente não busca nas nossas regiões, Mercosul, ou América Latina, a convergência regulatória? Vamos acelerar esse processo. Acho que a pandemia evidenciou uma série de coisas ruins, como a desigualdade social que existe na nossa região, no nosso país, mas ela evidenciou coisas boas, vamos dizer assim, que a gente pode fazer mais rápido e melhor, né? Então, oportunidades de fazer mais rápido e melhor. É um desafio que está posto, em pouco tempo a gente vai ter que reagir, mas eu acho que esse diálogo que tem entre indústria, distribuição, mercado, enfim, que outros players a gente tiver que envolver muito produtivos. E, Álvaro, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu fiquei feliz, na realidade, por ter trabalhado tanto em indústria como na ponta da distribuição, a gente conseguir reunir essa visão, né? Essa visão, de fato, multissetorial. Isso, para mim, é extremamente relevante. Eu acho que a oportunidade, mesmo sendo um momento triste para a humanidade, né, mas que a pandemia acabou dando para todos nós, é essa disponibilidade, de certa forma, de tempo para, pelo menos, interagir virtualmente. A gente acaba, de certa forma, entrando na casa de vocês, né? E isso é uma coisa que a gente não podia imaginar que fosse acontecer. Então, para mim, vocês são 3 novos amigos, né? Vamos certamente manter, né, o contato, manter o vínculo. Eu espero que as pessoas que nos assistiram pela plataforma do YouTube tenham gostado, até para informar também a vocês, já que algumas pessoas não puderam participar por coincidir os horários, nós vamos gravar essa live e vamos depois disponibilizar no canal da Fazer Consultoria no YouTube. Tá bom? Muito obrigado novamente, agradeço demais a presença de vocês e vamos tentar ver se a gente faz novos encontros como esse. Tá bom? Agradecendo finalmente para o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, nossos convidados. Obrigado.